Todos nós enfrentamos muitas lutas em nosso coração. Você pode estar a sorrir publicamente, mas a batalhar em particular. Uma das lutas que todos nós temos travado é a luta contra a ansiedade. Mas em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, nos diz: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nesse episódio, eu Guarde a Palavra, eu falo sobre vencendo um inimigo chamado ansiedade. Fala galera, Matheus aqui de volta. A propósito, que saudade que eu tava de conversar aqui contigo. Mas a gente tá de volta com tudo e eu tô aqui, gente, para compartilhar uma palavra muito abençoada com você. Então segura aí, gente. O tema da minha mensagem hoje é vencendo um inimigo chamado ansiedade. Todos nós, gente, em algum nível, enfrentamos a ansiedade. A propósito, gente, muitos têm se referido que a ansiedade é o mal do século. Você sabia que se vendem mais medicamentos na farmácia para ansiedade do que para gripe? Ou seja, os dados mostram os fatos, gente. Muita gente está lutando com esse inimigo chamado ansiedade, mas eu creio que a gente vai vencer em nome de Jesus. Quem está comigo? Então vamos lá, gente. A primeira coisa para você entender que a ansiedade não é um fator externo. A ansiedade, gente, está dentro do nosso coração. A batalha, gente, não está nas circunstâncias ao seu redor, mas a batalha, gente, está dentro do seu coração. Eu vou te provar isso através de uma história muito bacana de um camarada chamado Apóstolo Paulo. Certa vez, gente, ele está preso injustamente por pregar o evangelho. Ele está jogado numa cadeia, numa masmorra, em Roma, um lugar frio, úmido, um lugar, gente, terrível. E lá, gente, ele faz um pedido para o seu discípulo chamado Timóteo. Ele fala: Timóteo, venha me ver antes do inverno. Por que ele fala isso, gente? Porque ele não tinha nenhum cobertor, nem uma blusa, nem uma capa. E ele está dizendo: se o inverno chegar e você não me trouxer antes um cobertor, algo para me cobrir, Timóteo, eu irei morrer de frio. Uau, gente, você consegue imaginar talvez a aflição que Paulo esteja, talvez, gente, o medo que ele esteja enfrentando, talvez quão abatido ele está e o quão ansioso Paulo está. Vamos ver, gente, o quão ansioso ele está. Eu quero ler para você Filipenses capítulo 4, verso 4 e 6. Vamos ver o quão ansioso Paulo está. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem a Deus os seus pedidos. Gente, não é incrível? Ele está numa situação muito terrível aqui fora, mas dentro do seu coração não existia ansiedade, não existia medo, existia apenas paz. Por quê, gente? Porque a ansiedade e todo sentimento destrutivo não tem a ver com as circunstâncias fora de nós, mas tem a ver, gente, com a circunstância de dentro do nosso coração. E é por isso, gente, que Davi, no Salmo 139, verso 23, ele diz: Deus, sonda e olha o meu coração, conhece as minhas inquietações. Essa palavra chamada inquietações, gente, também pode ser traduzida como ansiedades. Davi está dizendo: Deus, olha para dentro do meu coração, porque o problema não é fora, o problema é dentro de mim. Davi está pedindo para que Deus possa ajudar ele a checar o que está dentro do coração dele. E hoje, gente, eu quero falar a respeito de 5 coisas que você precisa checar na sua vida se você quiser vencer esse inimigo chamado ansiedade. A primeira coisa que você precisa checar para vencer a ansiedade é: cheque a sua ingestão. Sobre ingestão, gente, a pergunta é: quão cheio eu estou e do quê? Deixa eu me perguntar para ti, do que você tem se alimentado? Não fisicamente, mas a sua alma, o seu coração. Uma vez eu ouvi um médico falar: você é aquilo que você se alimenta. Gente, a nossa alma funciona de maneira igual. Se a gente alimenta o nosso coração, gente, de coisas que a gente não deveria alimentar, o nosso coração também vai ficando fraco, nossa alma vai ficando doente. E isso pode despertar muita ansiedade dentro de nós. E o problema é, gente, que muitas vezes a gente está alimentando o nosso coração e a nossa alma de coisas que a gente não deveria alimentar. Conecte-se na equação: lixo entra, lixo sai. Se você se alimentar, gente, de coisas destrutivas, com certeza o seu coração vai ficar doente. Então cheque a sua ingestão. A segunda coisa que você precisa checar para vencer a ansiedade é: cheque a sua imaginação. Imaginação, gente, são pensamentos. Imaginação é algo muito poderoso. Se você é capaz, gente, de imaginar, você é capaz de realizar. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de ter. Albert Einstein falou: existe algo mais poderoso do que o conhecimento. É a imaginação. Por quê, gente? Porque a imaginação tem o poder de criar coisas, de dar vida a coisas. A imaginação, gente, é algo que Deus colocou dentro de nós para a criação de coisas. Interessante que Salomão fala em Provérbios capítulo 23: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O meu ponto aqui, gente, é: se a imaginação, gente, é algo tão poderoso para coisas boas, a pergunta é: e se eu não imaginar os pensamentos de Deus, ou eu usar minha imaginação para coisas erradas e destrutivas? O que isso pode causar dentro de mim?
O simples fato, gente, que o inimigo quer usar a nossa imaginação para criar coisas ruins dentro da nossa vida. Recentemente eu conversei com um jovem, gente, ele falava para mim: Mateus, tudo começou quando eu comecei a ter muitos pensamentos acelerados de ansiedade. Eu não conseguia mais me concentrar, eu não conseguia mais organizar meus pensamentos. E ele falou: esses pensamentos de ansiedade progrediram em pensamentos de morte e de tristeza. E ele falou que ele se imaginava, gente, muitas vezes tirando a sua própria vida. Até o dia que ele foi até um viaduto na cidade, a gente, ele olhava para baixo e dizia: eu vou pular daqui. Ele falou: primeiro eu imaginei isso na minha cabeça e agora eu estou vivendo isso. Graças a Deus, gente, ele não tomou essa atitude. Mas deixe-me falar para você, o inimigo, gente, ele quer tomar a sua imaginação, para que você pense, para que você tenha pensamentos que não são de Deus para sua vida. E esses pensamentos, gente, desencadeiem ansiedade e sentimentos destrutivos na sua vida. Então cheque, gente, a sua imaginação. A terceira coisa, gente, que você precisa checar na sua vida é cheque a sua integridade. Integridade, gente, vem da palavra inteiro. A propósito, ser inteiro, um caráter que não tem partições, um caráter que não está dividido. Uma pessoa que tem integridade em seu caráter, ela tem apenas uma versão de si. Ela não tem partições em sua vida. Uma versão dela na sexta-noite e outra versão dela no domingo. Mas o simples fato, gente, conecte-se com isso, que paz é fruto de integridade. Não existe como você ter paz, gente, sem ter integridade. Não existe como você ter paz se você esconde segredos dos seus pais. Não existe como você ter paz se você esconde segredos da sua esposa ou do seu esposo. Paz, gente, é fruto de integridade. Uma das histórias sobre integridade, gente, que fala muito comigo, é a história de José. José trabalhava para um homem muito rico chamado Potifar, e Potifar tinha uma esposa. O problema é que a esposa de Potifar, gente, não era uma mulher muito direitinha, não. Em certo momento, a Bíblia nos fala que José estava sozinho na casa com ela. E essa mulher, gente, ela assedia José, ela tira sua própria roupa, ela vai para cima de José. E é interessante, gente, que José se nega. José simplesmente diz: perdão, eu não vou me deitar contigo. Por quê, gente? Porque José tinha um caráter íntegro. E eu me admiro, gente, nas palavras de José. Ele diz: como eu faria tamanho mal diante dos olhos de Deus? Conecte-se com isso, gente. Integridade é você ter apenas uma versão de ti. Não importa se as pessoas não estão olhando, mas você sabe que Deus está olhando. O fato, gente, é que José é jogado na prisão. Ele é acusado de uma tentativa de estupro. E o simples fato, gente, que o fato de ele ser íntegro e guardar o seu caráter, gente, ele vai para a prisão por causa disso. Mas nunca se esqueça disso. É melhor você estar na prisão, na companhia de Deus, do que você estar na mansão, na companhia do diabo. É melhor você ter paz na prisão do que você se sentir culpado, de você estar ansioso, de você estar com sentimentos destrutivos dentro da mansão. Talvez você saiba o final da história da vida de José, gente, mas Deus honra muito a vida dele por causa da sua integridade. Mas conecte-se, gente. Paz é fruto da integridade. Se você tem sentido ansiedade na sua vida, cheque a sua integridade. Veja se seus caminhos estão puros e retos diante de Deus, se tem alguma coisa que você precisa colocar em transparência, para que você não esteja ansioso, mas você possa caminhar em paz na sua vida. Quarto ponto, gente, que você precisa checar aí, é cheque o seu isolamento. Deixa eu me perguntar para você, você está caminhando do lado das pessoas que Deus colocou para caminhar na sua vida? Eu não estou falando, gente, sobre as pessoas que rodeiam você. A propósito, você pode ter muitas pessoas ao seu redor e ainda assim você está sozinho. Mas quando eu falo a respeito, gente, de não andar isolado, é você dar acesso às pessoas que Deus colocou na sua vida para tocar a sua intimidade e o seu coração. Isso fala de ser vulnerável, gente, e ser capaz de abrir o nosso coração com pessoas, gente, que é necessário a gente abrir o nosso coração. Quando a gente compartilha as nossas lutas com as pessoas certas, gente, isso aqui tem poder de cura na nossa vida. Não é incrível que relacionamentos é aquilo que nos machuca, mas relacionamentos também é aquilo que Deus usa para curar o nosso coração. Eu quero encorajar você, não ande isolado. O próprio livro de Provérbios fala que aquele que se isola, ele insurge-se contra a própria sabedoria, porque não é sábio, gente, estar caminhando sozinho. Mas novamente, gente, não estar sozinho não é você estar rodeado de pessoas, mas é você ter pessoas que tenham acesso ao seu coração, a intimidade na sua vida. Seja vulnerável, gente, que as pessoas certas Deus colocou na sua vida. Não ande em isolamento, gente, porque é perigoso andar só. E o meu quinto e último ponto que você precisa checar para vencer a ansiedade é cheque a sua intimidade. Cheque a sua intimidade com Deus. Deixa eu me perguntar para ti, você tem investido tempo na presença de Deus? Você tem ali derramado na presença do Senhor as suas inquietações e as suas lutas? Gente, uma coisa eu descobri, quando a gente vai para a presença de Deus, as tempestades da nossa vida, elas se acalmam. E muitas vezes a gente anda ansioso, preocupado, correndo para lá e para cá, e a gente deixa, pessoal, que a rotina, a correria do dia a dia
tome o nosso coração com muita ansiedade, mas o simples fato que estar na presença de Deus, gente, faz com que o nosso coração se resolva. Uma história muito interessante, está no livro de Lucas capítulo 10. A gente encontra um dilema de duas irmãs, talvez você também conheça essa história, chama Marta e Maria. E parece que Jesus chega na casa delas e a casa está bagunçada. A propósito, gente, ninguém gosta de receber visita com a casa bagunçada, não é? Mas o que acontece é que Marta, rapidamente ela vai arrumar a casa e Maria se joga aos pés de Jesus. E Marta, gente, faz uma pergunta para Jesus. Ela diz: Jesus, tu não te importas de eu estar aqui arrumando a casa e fazendo os afazeres e a minha irmã está aí jogada aos seus pés? Mas é incrível, gente, as palavras de Jesus para ela eu quero mostrar para ti. Em Lucas capítulo 10, verso 41, Jesus diz: Marta, Marta, estás preocupada e ansiosa. Observe essa palavra, gente, ansiosa, com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e dela não lhe será tirada. Note que Jesus chama a atenção de Marta. É interessante que Jesus fala o nome de Marta duas vezes. Marta, Marta. Talvez Jesus está tentando dizer: por favor, pare, Marta. Você precisa ser capaz de ver que você está ansiosa com muitas coisas. Gente, é tão fácil a gente se preocupar e ficar ansioso com essa vida e se esquecer daquilo que realmente importa. Jesus falou: apenas uma coisa importa, que é estar na minha presença, é estar aos meus pés. Maria escolheu a boa parte. E eu sei, Marta, que vai ter momentos que ela também vai precisar arrumar a casa, mas você não pode trocar a prioridade, a melhor parte, que é estar na presença de Deus. Eu quero encorajar você, gente, cheque a sua intimidade com Deus, a sua vida devocional, os tempos que você tem lendo a palavra do Senhor, momentos que você está aos pés do Senhor, porque nesse momento a ansiedade se vai embora na nossa vida. Quando as tempestades de ansiedade vêm no nosso coração, vá aos pés de Jesus. Nesse lugar de intimidade, o nosso coração se acalma. Então cheque a sua intimidade com Deus. Gente, não se esqueça, cheque essas 5 coisas para vencer esse inimigo chamado ansiedade. Cheque a sua ingestão, cheque a sua imaginação, cheque a sua integridade, cheque o seu isolamento, cheque a sua intimidade com Deus. Depois de você checar essas 5 coisas, gente, eu tenho certeza que talvez você seja capaz de identificar algo que está desencadeando a ansiedade na sua vida. Porque eu creio, gente, que na força do Espírito Santo a gente vai vencer esse inimigo chamado ansiedade. Deus abençoe muito essa vida. A gente se vê aqui no nosso quadro chamado Guarde a Palavra. Deus te abençoe.